A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós queremos, através dessa palavra que vamos estar trazendo hoje, mais uma vez, eu quero me apresentar de novo, né? Eu sou o presbítero Luiz Ortolani, da IEC aqui de Jacuí, referente da ASPIC. Eu sou o vice-presidente da Federação de Homens aqui em São Paulo. Então, nós queremos estar meditando hoje em uma palavra do Senhor. E gostaria que você pudesse estar tirando, assim como eu, lições para a sua vida e para a minha também. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, estar na Tua presença para Te agradecer pela Tua palavra, agradecer pela minha vida, a vida dos meus irmãos. Pedir, Senhor, sobre cada um de nós, a Tua bênção, a Tua unção e a Tua direção. Nos capacite, Deus, a fazer a Tua obra. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 4, e que nós vamos estar meditando nesse texto aí. Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 17, que diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: Um bordão, ou uma vara, né? Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te creram, nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Amém, meus queridos? Algumas coisas que nós precisamos estar meditando aqui nessa palavra é que o êxito de qualquer empreendimento depende de disposição das pessoas, que se esforcem no sentido de se concentrar força, para a realização da tarefa proposta.
A participação de todos é necessária, meu querido. Cada um deve responder participando como pode. É importante a gente notar que desde o princípio, né, quando lemos a palavra do Senhor, a história sagrada, a gente vê sempre que o Deus usa pessoas para a realização da sua obra. E para esse grande projeto aqui divino de tirar o povo de Israel do Egito até a terra prometida, Deus convocou um homem, não é? Que você também já conhece e que se tornou um elemento chave na saída do povo ali, durante 40 anos no deserto, pelo deserto. E esse homem, você sabe, foi Moisés. Agora, é uma coisa para nós pensarmos, na caminhada do povo de Deus hoje, o Senhor conta com você também, meu querido, conta comigo também. A sua participação é muito importante. O que tem impedido você de aceitar um envolvimento maior na obra do Senhor? Você tem respondido realmente à chamada de Deus? Como você sabe e já conhece a palavra do Senhor, no capítulo 3 aqui dessa palavra aqui, eu creio que se você voltar a sua Bíblia, você vai ver isso aí. No capítulo 3 você vê que Moisés, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, né? E num determinado momento ele vê um fenômeno estranho, em uma sarça pegando fogo. E ele vai se aproximando ali, porque ele via que aquela sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. E Deus então fala para ele tirar as sandálias, que ali é local santo. Isso você já sabe. Então essa foi a manifestação de Deus, apareceu para Moisés. Uma pergunta que não quero calar, meu querido. Quando é que o Senhor apareceu para você? Quando é que o Senhor se manifestou na sua vida e na minha, meu querido? A saída do povo de Deus estava no plano dele. A ida de Moisés ao Egito também faz parte do plano de Deus. Tudo está no plano de Deus. Tudo estava e tudo está ainda. A igreja ainda está aqui na terra, caminhando. E o Senhor ainda está no controle de tudo isso. O plano de Deus é com a igreja agora. Esse contexto nos ajuda a entender, e nós vamos aprender algumas coisas, como é que eu e você podemos participar da caminhada da igreja hoje de maneira um pouco mais eficaz, mais presente, não é? Vamos ver algumas coisas aqui no texto da palavra de Deus que nós já lemos. A primeira coisa que a gente nota aqui é que Deus utiliza os nossos recursos, aquilo que eu e você temos. Aqui no verso 2 diz, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão ou uma vara na sua versão. É assim? Vejam, Moisés era um homem experiente, 40 anos ele passou no palácio, 40 anos cuidando de ovelhas, não é? Ali no deserto. Tá? Então ele adquiriu uma grande experiência, não é? Mas quando Deus se manifesta a ele, ele não leva em consideração toda a experiência de Moisés, mas ele quer saber agora o que ele tem nas mãos. E aí ele diz então que tem um bordão. Mas no verso 17, se o irmão der uma olhada, diz aqui, toma pois esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então, era apenas uma vara, mas aparentemente é só uma vara, mas o Senhor vai fazer e transformar agora o recurso que Moisés tem nas mãos, tá? Então, aparentemente é um recurso muito pequeno, mas era o que Moisés dispunha naquele momento. O que é que você dispõe nesse momento que o Senhor pode usar na obra dele?
Precisamos entender, meu querido, que Deus utiliza os nossos recursos, por mais insignificantes que apareçam, ou que eu e você podamos estar considerando, não é? Vamos ver aqui, meus queridos, alguns textos aqui onde a gente vê que o Senhor usou recursos pequenos para suprir necessidades, para fazer a obra dele. Quando você lê, talvez você conheça esse texto, 1 Reis 17, de 8 a 16, ali fala de Elias, que ele havia profetizado para Acabe que não choveria durante mais de 3 anos ali na terra. E Deus então fala para ele, rapaz, você vai para o deserto. E quando seca o ribeiro onde Elias está, os corvos sustentando, ele envia Elias então para a casa de uma viúva de Serepta. E quando ele chega ali, ela está pegando alguns gravetos e ela diz que vai fazer um bolo para ela e para o filho e eles vão comer e vão morrer. E Elias então diz para ela, faz primeiro esse bolo para mim então. E aí ela, obedecendo ao profeta, faz aquele bolo. A palavra do Senhor no verso 16 ali do texto, diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Viu? Pouco recurso, mas que o Senhor multiplicou. Aqui em João, no capítulo 6, você também conhece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus questiona ali sobre os discípulos, o que é que nós temos para dar de alimentar, né? Alimentar essa população. Filipe questionou ali a quantidade do recurso, mas o que é isso aí, não é? 5 pães e 2 peixinhos, mas foi com esse recurso que o Senhor Jesus abençoou e supriu a necessidade de todas as pessoas que ali estavam. O texto diz que é mais de quase 5.000 pessoas. Então nós vemos que o Senhor utiliza aquilo que eu e você temos, os recursos que estão à nossa mão. Amém? Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto também é que Deus aperfeiçoa os nossos recursos. O verso 3 e 4 aqui diz, então lhe disse, lança na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Agora aquela vara, aquele bordão, já não era mais um simples pedaço de madeira. Ela foi transformada, aperfeiçoada. Agora ela se tornou um poderoso instrumento de comunicação do poder do Senhor. Nos versos 10 a 16, nós vemos aqui Moisés alegando ser imperfeito em se tratando de comunicação, mas Deus ali contesta Moisés, né? E se dispõe a aperfeiçoar a sua comunicação. Aliás, meus queridos, é estranho, né? Interessante que quando a gente lê esse texto, a gente fala, puxa, mas Moisés não quis fazer a obra do Senhor. Mas nos nossos dias, a gente vê quantos Moisés alegando a mesma coisa. Quantos de nós também estamos tentando se esquivar, não nos comprometer com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. Ainda ontem estavam conversando com alguns irmãos, onde a gente vê que nós temos mais disposição no nosso trabalho, com o objetivo de aumento salarial ou até de promoções, do que na casa do Senhor, onde nós somos salvos, alcançamos bênção, conforto espiritual, mas a gente não tem a mesma disposição que nós temos na vida secular. Alguém disse que o melhor trabalho é feito por aqueles que pensam que não são capazes de fazê-lo. Uma coisa que a gente vê aqui é que Deus providenciou Arão para estar ali junto com Moisés. Às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos auxiliar, meus queridos.
Nós não somos perfeitos. Tem sempre alguém que faz melhor aquilo que eu e você somos deficientes. Não é nada mais justo que alguém venha nos auxiliar, fazer ali aquilo que compete a mim e a você, talvez. É interessante que a palavra do Senhor diz que na chamada de Jeremias, ele também se justificou, né? Tentou se esquivar. Ali em Jeremias 1, 6 a 8, quando ele foi chamado, ele disse que, Senhor, eu não passo de uma criança. Viram como sempre a gente tenta se esquivar das situações e da chamada do Senhor para a obra dele? E diante dos desafios hoje, as nossas limitações, nós devemos saber que Deus que convoca é o Deus que conhece a minha e a sua deficiência. Por isso ele aperfeiçoa os nossos recursos. Lá em Atos capítulo 1, 8, diz ali que mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que eu e você temos vem dos céus, vem dos altos, meu querido. O Senhor te capacita, é o Senhor que te dirige e faz com que você possa se tornar bênção na área, na igreja, não é? Para a honra e glória do Senhor. Uma outra coisa que nós vemos também é que Deus concede outros recursos também. Não é? Por falta de recursos, Moisés não deixaria de ir ao Egito, tá? Pois Deus proveria todos quantas tarefa exigisse. O que fosse preciso, ele faria. Não é? A transformação do rio em sangue, rãs, piolhos e tantas mais que nós conhecemos ali das pragas, né? Nós precisamos entender que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que ainda hoje provê os meios e os recursos necessários, meu querido. O Deus que me chamou, o Deus que te chamou, é o Deus que capacita. Aos seus filhos hoje, ele distribui hoje talentos e dons, a fim de que eu e você possamos realizar a obra dele. Lá em Efésios 4, de 11 a 12, está escrito assim, meu querido. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós também, o Senhor concedeu a mim e a você outros recursos. Nós não vamos no nosso poder, naquilo que achamos, que é o que pensamos. E tudo que nós devemos fazer é para a edificação do corpo de Cristo, meu irmão. É disposição, é obediência. Será que nós temos contado hoje com apenas nossos recursos naturais? Ou nós temos experimentado realmente o aperfeiçoamento e a concessão de recursos sobrenaturais que vêm dos céus, da parte do Senhor? O Espírito Santo tem falado ao seu coração da necessidade de que eu e você possamos estar nos envolvendo mais na obra dele? Meu querido, é uma coisa para nós pensarmos. Precisamos ter mais disposição na obra do Senhor. Precisamos ser um pouco mais obediente à chamada do Senhor. Amém, meus queridos? Eu espero que possa estar incomodando a você assim como incomodou a mim também. Tá bom? Vamos estar orando mais uma vez? Pai, na tua presença nós queremos te agradecer, Senhor, pois nós fazemos parte do teu corpo, que é a tua igreja, Pai. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem suprido, Deus, as necessidades nossas. E nessa pandemia, Deus, onde muitos irmãos estão sendo ceifados, o Senhor conta, Deus, com a minha presença e a presença dos nossos amados irmãos, Pai. Ajuda-nos, Deus, nos capacite, que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, completar nos nossos corações a tua obra
e nos impulsionar, Deus, para obedecermos a Tua palavra. Eu peço isso, Senhor, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Um abraço a todos. A paz.